Metrópolis, mas vou aproveitar que você está ao vivo com a gente, porque o senador Flávio Bolsonaro, ele embarca para os Estados Unidos na próxima semana e eu queria saber mais um pouco o que é que você tem de informação do que vai ser discutido, qual é a previsão de discussão entre Flávio Bolsonaro e o presidente Donald Trump. Olha, Rafael, como trouxe a coluna do Igor Gadelha, a previsão é que ele discuta 2 decretos do governo Lula com Donald Trump. Esses decretos tratam sobre a questão das Big Techs. Nesta semana, o governo Lula editou esses 2 decretos que regulamentam a decisão do final do ano passado do Supremo Tribunal Federal, que altera ali o marco civil da internet, que trata, então, sobre essa questão de como as Big Techs, de como as plataformas digitais devem tratar conteúdos considerados criminosos, outros conteúdos também que ferem outros direitos das pessoas. Então, a previsão é de que na terça-feira Flávio Bolsonaro vá abordar esses assuntos porque é um ponto considerado sensível nessa relação do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos, já que por parte do governo Donald Trump existe uma defesa muito enfática da liberdade de expressão. Mas por parte do governo brasileiro, Rafael, o entendimento é de que não há problema nesses decretos que foram editados pelo presidente Lula, isso porque há diálogo entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca em relação a isso, então não é nenhuma surpresa para a Casa Branca esses decretos que foram editados aqui pelo Palácio do Planalto. Há um diálogo não só com a Casa Branca, mas sobretudo com as Big Techs, então essas empresas estariam cientes do que está acontecendo e isso foi com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E para localizar o nosso espectador aqui, Rafael, existem 2 pontos principais em relação a esses decretos que foram editados pelo presidente Lula. Um deles é para criar canais sigilosos de denúncias e também obrigar que as plataformas façam um monitoramento ativo dos conteúdos que envolvam, por exemplo, discurso de ódio, racismo, incitação à violência e também obriga essas redes, essas plataformas a removerem conteúdos criminosos de maneira imediata, sem a necessidade de uma notificação prévia. Isso corresponde ao que foi decidido lá pelo Supremo Tribunal Federal, Rafael. O outro ponto trata sobre trata sobre a questão da defesa das mulheres, do direito das mulheres no ambiente digital, porque esse decreto, ele prevê que as plataformas criem mecanismos para prevenção, para monitoramento de casos de violência online, casos de violência contra mulheres. Então, são esses os 2 decretos, que devem, então, ser alvo aí de conversa entre Flávio Bolsonaro e o presidente Donald Trump, numa tentativa de se aproximar também da Casa Branca, depois da visita que o presidente Lula fez a Donald Trump, da reunião que ele teve com Donald Trump lá na Casa Branca. Então, a gente aguarda aí esse encontro que está previsto para terça-feira, aguarda se de fato vai acontecer e quais vão ser as pautas abordadas, mas na agenda estão esses 2 decretos que, como trouxe a coluna do Igor Gadelha. Camila Xavier, muito obrigado. Te vejo semana que vem. Aproveita o fim de semana e sempre muito trabalho, né? Eu aviso assim porque a gente sabe que na política brasileira um fim de semana é capaz de mudar tudo. Então, descansa muito e a gente volta semana que vem.